Unir sem unificar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz assim o texto: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Aleluia, que bom que estamos reunidos num só lugar. Você que está espalhado na sua casa, você também como igreja, de maneira espiritual, eu quero dizer que você está reunido num só lugar, porque você está em sintonia com o Senhor. Mas eu peço que quando você já tiver condição, que possamos estar juntos para adorar o Senhor também na sua casa. Que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no nosso coração. Esse texto fala, e você sabe muito bem, que ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar só. Esse lugar nós tivemos algumas pessoas aqui da igreja, o privilégio de conhecer lá em Israel. Mas o que eu quero salientar aqui é que neste dia estavam os discípulos ali reunidos, os apóstolos reunidos, algumas mulheres, muitas mulheres, havia mais ou menos 120 pessoas reunidas ali naquele lugar. Então é sobre isso que estavam falando, estavam essas pessoas reunidas ali, perseverando em oração, esperando a promessa do que o Senhor disse que ia acontecer, o Pentecoste. E eu quero dizer para você que o Pentecoste, ele tem um poder tremendo, porque o Pentecoste, ele une diferenças sem uniformizar. Então não precisa ser todo mundo vestir, a mesma roupa, da mesma cor, não precisa todo mundo ter a mesma fala, o mesmo jeito de se expressar. Então não é uniformizar ninguém, mas é estar unidos apesar das diferenças. Pensando nisso agora, você sabe que está acontecendo algo que o mundo está acompanhando. As eleições nos Estados Unidos, já pela mídia, já foi dado como encerrado, você sabe disso, pelos votos lá. Mas eu quero pegar aqui uma parte do discurso do novo presidente. Eu sei que vai ter recurso, recontagem, mas quero pegar a fala já do Joe Biden. Ele disse o seguinte, olha o que ele disse. E eu não estou aqui, preste atenção, para analisar o que ele falou, para dizer que ele está com algumas intenções erradas, mas eu vou pegar a palavra dele para comparar a diferença que é o mundo secular com a igreja. Então olha o que ele disse: prometo não dividir, mas unificar. Eu pensei ser esse o tema da minha mensagem hoje. Prometo não dividir, mas unificar. E ele completou ainda dizendo: prometo ser alguém que não vê os estados vermelho e azul, mas sim Estados Unidos, e que trabalhará de todo o coração para conquistar a confiança de todo o povo. Continuou: temos a oportunidade de derrotar o desespero e de construir uma nação próspera com propósito. Podemos fazer, e sei que nós podemos. Disse ainda: eu falei muito sobre a luta pela alma da América. Precisamos restaurar a alma da América. Quando eu ouvi isso, aparentemente é algo muito lindo, algo muito forte, que empolga as pessoas. Mas para quem é um crente, para quem é um servo de Deus, precisa estar atento para os detalhes, para as sutilezas, para algumas coisas que ele disse ali. E eu entendo que o mundo secular pensa assim, mas há uma diferença em unificar e unir, e ter unidade. Há uma grande diferença. E pensando nisso, apesar de saber que ainda tem toda uma luta judicial, e eu sei que nós estamos orando para que Deus abençoe os Estados Unidos, porque é uma potência e faz a diferença no mundo todo, independente de quem seja o seu presidente, e pelo jeito vai ser o Biden, que a gente possa orar por lá. Mas independente disso, Deus começou a mexer algo no meu coração. Eu falei, eu quero fazer um comparativo sobre as coisas que muitas vezes são ditas para a gente, e parece que é algo bonito, algo legal, mas se a gente não tiver o discernimento espiritual, pode nos fazer, como igreja, não estarmos indo na direção certa. Por exemplo, Tiago fala de duas sabedorias, e eu entendo que o Biden está falando aqui de uma sabedoria humana, que ele está dizendo assim, olha, tem as cores dos republicanos e as cores dos democratas, nós vamos juntar as cores, nós vamos unificar, e que essas cores unificadas vão formar a bandeira, vão formar os Estados Unidos. É isso que ele está dizendo, e talvez outras coisas que não cabe a mim julgar ou falar sobre isso. Mas eu comecei a ver quando o Tiago ele fala de dois tipos de sabedoria, uma que é humana,
A sabedoria humana sempre a Bíblia vai dizer que ela pode ser, se Deus não estiver no meio, diabólica, facciosa, ela pode causar dano, ela pode causar guerras. Tiago fala, de onde vêm as guerras dentro de vocês? De onde vem tudo isso dentro de vocês? Vem do seu coração. E ele fala lá, Tiago, que tem uma sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria que une, que ela é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, imparcial, e que ela produz frutos, e frutos de paz. Olha só. E eu comecei a pensar nisso, e eu falei, eu preciso fazer um paralelo hoje à noite, e eu quero usar como introdução da minha palavra, um paralelo com a Torre de Babel e o Pentecoste. A Torre de Babel e Pentecoste. E foi interessante que quando eu estava saindo, hoje à tarde, quando falei que estava preparando, terminando o título da palavra, que eu já tinha a palavra, mas eu estava em dúvida sobre o título, estava lá a minha cunhada, e ela estava falando, eu estou escutando uma mensagem, também aqui, de um pastor americano, e ele está falando sobre a nova ordem mundial, e ele está usando a Torre de Babel. E é verdade que, não sei se você sabe disso, que muitos estudiosos dizem que a New Age, né, a nova ordem mundial, ela teve o seu início ali na Torre de Babel. Alguns estudiosos falam sobre, mas eu não estou para falar sobre isso. Mas eu quero fazer um paralelo aqui com a Torre de Babel, que está registrado no capítulo 11 de Gênesis, e o Pentecostes de Atos dos Apóstolos. Não vou fazer um estudo, só quero fazer um paralelo rápido, para a gente avançar em algumas coisas. Porque o Pentecoste apenas alcança a sua compreensão adequada se a gente volta lá em Babel, na Torre de Babel, para entender o que aconteceu lá. Porque o acontecimento descrito no livro de Gênesis diz que depois do dilúvio, Deus renovou a sua aliança com Noé. Você sabe disso, que Deus falou, olha, eu vou unir, não falou unificar, eu vou unir novamente o homem através de uma aliança. Sempre que Deus quer unir o homem com ele, é através de uma aliança. Eu vou colocar um arco no céu, o arco-íris do céu, ele vai ser um símbolo da nossa união, que o homem está unido novamente com Deus. E você sabe que depois disso, a narrativa continua, os homens disseram, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre os céus. A Bíblia vê nesse projeto uma iniciativa totalmente contrária ao que Deus tinha dado de ordem, porque a ordem de Deus era, crescei e multiplicai, e espalhai-vos pela terra, que vocês possam dispersar pela terra, para que haja essa multiplicação. Havia uma ordem de Deus, e ali você vai ver que essa decisão dos homens, ela vai arrastar uma arrogância, uma prepotência, uma desobediência diante de Deus, e eles, em vez de não compreenderem que Deus queria unir as pessoas, eles queriam unificar, e essa unificação da Torre de Babel era pela força, então eles diziam, vamos construir uma torre bem forte, que ninguém vai poder tirar a gente daqui, e havia um entendimento também, não pense, alguns falam assim, que eles queriam chegar até Deus, nada disso, é muito pior do que isso, havia um entendimento que os deuses habitavam no alto das montanhas, e quanto mais alto eles fizessem, mais eles iam ter acesso aos outros deuses também, esse era o entendimento. Então, Babel é a torre, essa torre é uma realidade dramática. Note que nos capítulos anteriores, a narrativa da Torre de Babel, o livro de Gênesis fala do plano de Deus, esse plano que era que os povos se dispersassem em países, línguas, famílias, nações, crescessem e multiplicassem por toda a terra. Então você vai perceber que o ensino inserido nessa história põe de maneira transparente e denuncia o imperialismo dominador de uns sobre os outros. Quem tem mais força vai dominar o outro. Se nós tivermos a força, se nós formos o império, formos a torre de vigia mais alta do mundo, nós vamos ter o domínio de todo mundo. Ninguém vai poder nos vencer. Então Babel é uma advertência eloquente contra o desígnio da dominação, de dominar, de unificar. Como eu disse, até a New Age, a nova era, que talvez eu lembro que eu perdi muito tempo meu, quando eu fazia faculdade, não era nem o CDB, era a FUCMAT, eu tinha um grupo lá que era que a gente se reunia para debater só sobre nova era, e tinha um catatal, naquela época não tinha computador, era assim, do papel, apostila, mas o que eu quero fazer um contraponto com você, no livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui, em Atos, ao contrário da Torre de Babel, narra-se a descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, que deve ter todos os dias, nos dias de hoje, acontecer na nossa vida, porque Joel falou assim, que nos últimos dias,
continuaria acontecendo. Então, o que se percebe que o Pentecoste ele tinha um objetivo: unir os seres humanos ao reino de Deus, baseado na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo, porque o reino de Deus estava estabelecido na terra através de Jesus Cristo, e o Espírito Santo ia levar esse reino, que não era um reino de comida, de bebida, mas era um reino de justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, o que a gente entende é que na cruz do madeiro, Jesus Cristo ele resolveu o problema eterno da humanidade, mas no Pentecoste, o Espírito Santo ia resolver o problema interno da humanidade. E aí no Pentecoste restabelece a unidade desfeita na Torre de Babel. Eu até já disse aqui uma curiosidade sobre isso. Olha como que Deus é inteligente demais, sábio demais. Eu já falei sobre um estudo que eu fiz uma vez, que uma das rotas mais antigas, você vai lembrar disso que eu falei, uma das rotas mais antigas do mundo é a Rota da Seda, uma rota perigosa. Era onde os comerciantes viajavam, da China, né? Uma das rotas mais antigas. E a rota mais segura era a Via Romana, que cruzava a Rota da Seda em 2 lugares, somente em Jerusalém, onde aconteceu o Pentecoste, onde estavam reunidas pessoas de vários lugares do mundo, e na Antioquia, onde foram chamados os primeiros cristãos. Olha como Deus faz as coisas perfeitas. Então, o Pentecoste trata-se da unidade, a unidade na diferença, e da diferença na unidade. Uma coisa talvez para você, que coisa complexa de entender. O amor, vai ser difícil para o Valdir passar para o pessoal ali. O amor do Pentecoste, ele une diferenças, estamos explicando melhor. O amor no Pentecoste une diferenças sem uniformizar. Você não precisa ser igual a mim para eu te amar, para eu te aceitar. É uma unidade feita no Senhor, e abre horizontes para nova esperança, para uma humanidade mais solidária, uma humanidade, você lê Atos, lá vê como que agia aquela sociedade naquela época. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Independente das eleições nos Estados Unidos, a atual situação do mundo globalizado, com o que está acontecendo na economia, com o que está acontecendo com a pandemia que está envolvendo o mundo todo, a economia, a crise financeira mundial, tudo o que está acontecendo no mundo, o neoliberalismo, há uma urgência de um governo. Mas eu quero dizer para você que um governo que seja de unificação, que o mundo quer, não é a solução. O governo que nós precisamos é o que nós cantamos aqui, é um governo firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, e isso não vai acontecer numa sabedoria humana, numa unificação, só vai acontecer no governo de unidade, que só é possível em Deus, através da ação do Espírito Santo, através da igreja de Jesus, que foi estabelecida na terra. E você precisa entender isso. O governo secular só pode unificar, mas o governo do Senhor pode unir. Há uma grande diferença. E o governo mundial é um governo que unifica na força, na potência. Você sabe, mesmo antes das eleições, e vai continuar, havia uma guerra, e há uma guerra de potências, né? Estados Unidos, China, ali Japão é uma potência, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Rússia, e vai por aí afora. Há uma guerra, e aí os estados islâmicos, potências brigando por ter esse governo mundial. A Europa, você sabe, eles estão tentando fazer esse governo mundial. É um governo secular. Não pense que há uma maldade nisso de primeira mão, mas Paulo alertou que a nossa luta não é contra esses países, é contra principados, potestades que estão por trás dos territórios, que estão por trás de tudo isso. Então, essa tensão, esse cenário que está acontecendo à nossa volta, nós precisamos entender que há uma luta do império das trevas contra o império da luz. Agora eu te pergunto, o que o império da luz está fazendo? Quanto tempo nós vamos ficar ouvindo, levanta-te e resplandece? O que nós vamos esperar? Porque há de maneira sutil uma proposta mundial de unificação. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. E eu não fico falando de nova era, mas presta atenção no que está acontecendo no mundo todo. Há uma proposta de unificação mundial como uma solução.
e presta atenção, vai fazer parecer um milagre, será apresentado como a única solução para você ser, existir e conviver. Olha, o milagre está vindo, gente, você vai poder ser quem você quer ser, você vai poder existir, viver onde você quiser viver, e você vai poder conviver com quem você quiser, porque esse será o governo de unificação. Não é isso que Deus tem. Eu creio que Deus vai sacudir, irmãos, o mundo. Deus talvez vai sacudir a igreja. Talvez, se for preciso, porque você vai olhar que as épocas de crescimento da igreja, quando houve perseguição. Abra os seus olhos, já começou. E não se assuste, daqui a pouco os seus pastores forem presos. A cristofobia, igrejas queimadas, está se alastrando, e nós precisamos de unidade, e essa unidade precisa vir sem unificar, mas no poder do Espírito Santo. É claro que isso implica uma conversão, um espírito novo, só o Espírito Santo de verdade pode fazer isso. E eu comecei a pensar sobre isso, que Paulo fala aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo não libertou a igreja, você para ser escravo de nada nem de ninguém. Nós fomos pelo Senhor para que a gente pudesse ser livre para adorar, livre para servir. Ele não quer o jugo de escravidão sobre você, como as pessoas tinham lá no Egito. Ele não quer um faraó sobre você. Essa liberdade foi fundada na filiação de filhos. Se você é filho, seu pai não quer que você seja escravo de nenhum outro homem, de nenhuma outra entidade, de nenhum espírito. Você é filho, ele precisa ter um Abba Pai, ter um paizinho querido, alguém que te ama. Desse modo, a Bíblia diz que você já não é escravo, mas é filho, e não é filho de qualquer um, você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe, Rei dos Reis. Você é herdeiro dele por graça. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, há filhos de Deus, filhas de Deus, amadas e amados do Senhor. Agora são todos livres. Há uma igualdade radical para todos os seres humanos que só é possível em Cristo Jesus. É o espírito da liberdade, é o espírito de amor, é o espírito que transforma. A humanidade precisa de um novo Pentecoste, a humanidade precisa da chegada do Espírito Santo com dons para renovar a igreja, os dons que já foram lançados sobre você. O Senhor quer despertar dons que estão em você, talvez seja um tempo hoje de despertamento de dons. Desperta o dom que foi dado a você por imposição de mãos. O Senhor quer fazer isso. Dito isso, só para introduzir o que eu quero falar, o objetivo dessa noite é fazer você lembrar que desde o início eu disse: amados, o meu chamado e o chamado da igreja é para a gente ganhar almas. Você lembra disso? Ganhar almas. Enquanto a gente está ganhando almas, sinais, maravilhas, prodígios vão acontecer. Não seja você um impedimento para os sinais, maravilhas acontecer. Mas eu estou esperando acontecer algumas coisas para depois eu ir. Não, enquanto você está indo, enquanto você está fazendo, os sinais, as maravilhas vão acontecer. Nós temos uma missão na terra, não podemos nos acomodar. Vou te perguntar uma coisa: e se daqui a pouco decretar lockdown em todo mundo novamente? E se falar, gente, esse negócio aí da pandemia agora vai durar, não mais um ano, mais 10 anos, mais 20 anos. E aí? Não ganha mais ninguém para Jesus? Abre os olhos, meus irmãos. Nós temos que fazer o nosso papel como cidadão, tomar todos os cuidados, tomar toda a precaução, mas nós precisamos também estar atentos contra o império das trevas. Nada nem ninguém pode impedir, uma máscara não pode impedir você de pregar o Evangelho. Você entende? Então, nós temos uma missão. Há uma grande seara, há uma grande colheita a ser feita, e nós estamos inertes, parados, e vamos perder a colheita. Jovem, adolescente, a minha geração já plantou bastante. A minha geração plantou. Nós já colhemos bastante. Eu quero desafiar você a colher o que nós plantamos, mas você começar a plantar também para outra geração colher. Sabe aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana? Que lá me ensina muito, que está lá em João 4, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele falou assim: olha, eu tenho algo novo, e você tem algo novo para oferecer à humanidade. Eu tenho uma água nova. Olha, a hora já chegou e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, e ela, olha que coisa linda, ela não só foi salva, ela se tornou uma missionária. Então você foi salvo para quê? Só para morar no céu? Não, você tem uma missão para cumprir na terra. Você é um missionário. Você que está aí na sua casa, você é uma missionária, você é um missionário.
para de perder tempo, temos uma colheita a ser feita. Você lembra? Abra sua Bíblia em João 4, só para lembrar na sua mente. Os discípulos, eles deixaram Jesus ali falando com aquela mulher samaritana, e para eles, você sabe que não era normal, não podia nem estar ali falando com aquela mulher samaritana. Aí Jesus pegou e começa uma conversa com eles. Abra sua Bíblia em João 4, olha a partir do versículo 28. Quando eles chegaram, eles falaram assim, alguma coisa aconteceu aqui. E eles começaram a ficar admirados. O texto diz no versículo 28, em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou à cidade e disse a todas as pessoas, ei, meu irmão, minha irmã, você recebeu Jesus, você já contou para toda a sua família? Você já contou para os seus amigos? Você já falou para os seus vizinhos? Se você não falou, não perca mais tempo. Você já perdeu muito tempo. Deixou e disse, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Versículo 30, muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Você convida as pessoas para vir na igreja? Não, agora é pandemia, pastor, não dá. Gente, convida, se não tiver lugar, você põe a pessoa aqui e fica lá fora intercedendo por ela. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? E Jesus diz no versículo 34, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Ei, Jesus deu um trabalho para a igreja. Não jogue para outro, não jogue para o seu pastor, não jogue para o seu líder de PGM. Há um trabalho para ser feito, há um trabalho para realizar. Jesus, ele mesmo declara mais na frente, olha, eu trabalho, viu gente? E meu pai trabalha também. E ele até ensina a gente, olha, e ele trabalha a favor daqueles que nele esperam trabalhando. Mas olha o texto. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Talvez a igreja está falando assim, quem sabe? Nós estamos agora em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Talvez em março a gente começa novamente a evangelizar, a pregar. Ei, Jesus está dizendo, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita. Mas olhem e vejam os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia, como o que colhe, se alegrarão juntos. Mas olha uma coisa que ele diz aqui no versículo 37. Porque é verdade o que dizem. Um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Essa palavra eu acho que é para os adolescentes, para os jovens. Sabia? Muita gente trabalhou. Muita gente que seus pais trabalharam, seus avós trabalharam. E falou assim, mas não foi eu que semeei. E você vai colher de um lugar que você não semeou. É algo que o Senhor está dando para a gente. Quando os samaritanos chegaram, aí diz, e muitos outros creram por causa daquela mulher dizia. Agora olha o que diz o versículo 42. Eles diziam à mulher, agora não é mais por causa de você, do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar, e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Jesus semeou essa semente e continuou a fazer a sua obra, irmãos. Olha só que coisa linda. Você talvez já viu esse testemunho, né? Você caminhou com alguém, trouxe na igreja. Aí que alegria para você quando a pessoa fala assim, olha, tudo que você falava para mim, você não precisa mais falar não. É verdade. É verdade, eu estou vivendo isso na minha vida. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou falar para os meus irmãos, vou falar para os meus familiares. Gente, a igreja precisa se movimentar, se mover. Não podemos estar parados. E aquilo que eu disse em João 5,17, Jesus disse a eles, o meu pai trabalha e até agora eu trabalho também. Sabe por que eu fiz questão de pegar esse versículo? Porque a gente tem muita desculpa, assim, eu sou muito ocupado, pastor. Eu trabalho demais, o senhor não tem ideia das coisas que eu faço, o senhor não tem ideia como é a minha agenda. Você é ocupado?
Imagina Jesus como ele era e como ele é ainda. Olha só, Jesus ele tinha negócio do Pai para cuidar. Ele tinha, e talvez você tenha isso dia a dia para enfrentar, mas enfrentar sem Jesus é fria. Porque todo o trabalho que você quer realizar, Jesus já realizou antes. Quer ver? Jesus ele tinha uma traição para encarar. Tinha um Judas para enfrentar. Ele teria que lidar com alguém que ia negar ele. Ele tinha que, como um cordeiro manso, se mover em direção à cruz. E ele foi rumo ao Gólgota. Nenhum homem ia tirar a vida dele, ele ia entregar, ele tinha um trabalho para fazer, ele ia entregar a vida dele por nós. Ele tinha uma morte que era pré-determinada e predestinada. Já fala assim que é para fechar qualquer teologia, né? Era uma morte pré-determinada e predestinada. Olha só as coisas que ele fez e o trabalho que ele fez por mim e por você. Ele morreu até que o véu se rasgou de alto a baixo. Para que ele fez isso? Esse trabalho foi à toa? Para abrir caminho, acesso seu à presença do Senhor. Ele morreu até que a maldição foi quebrada. Ele morreu até que os mortos foram vistos andando pelas ruas. No dia que Jesus morreu, pessoas ressuscitaram, porque ele estava dizendo o poder, que ele estava chacoalhando o mundo. Ele morreu até que o centurião disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele morreu até que a enfermidade perdeu sua força. Jesus fez isso por mim e por você. Por 3 dias o mundo ficou nervoso, as pessoas ficaram apavoradas, desalentadas. Por 3 dias os discípulos se esconderam com medo dos judeus. Eles haviam dado tudo a ele, e agora Jesus estava morto. Pedro negou, Judas cometeu suicídio, mas no domingo pela manhã, eu preguei domingo passado, né? Ele se levantou do túmulo, e com ele eu me levantei. Você se levantou, e aí ele declarou: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua vitória? É por isso que eu e você podemos declarar que servimos a um Deus que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele cura os enfermos, Ele liberta os cativos, Ele ressuscita os mortos. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, você pode dar um glória a Deus. Ele ressuscitou, irmãos, e para que isso ficasse registrado, evidenciado, escrito, e as pessoas pudessem comemorar, seja na quaresma, seja 40 dias celebrando isso, ele se mostrou vivo por 40 dias, uma hora ele aparecia aqui, outra hora ele aparecia colar, uma hora ele estava aqui e sumia, outra hora ele aparecia em outro lugar, por 40 dias, provas infalíveis sobre isso foram registradas, ele aparecia e desaparecia, ele se mostrou por 40 dias, ele levou os discípulos para Betânia, e ele impôs as mãos sobre eles, porque queria que eles tivessem os dons, que eles tivessem do Espírito Santo para fazer a obra poderosa. Ele abençoou, mas ele deu uma ordem imperativa para eles, assim: agora que eu abençoei vocês, para vocês realizarem essa obra, eu quero que vocês possam ir até Jerusalém. Agora que eu estou entrando no que eu quero falar para vocês. O Senhor Jesus em Atos 1, versículo 8, você pode abrir a sua Bíblia, ele estabelece a missão da igreja. Se ele dá, a grande comissão é dada lá em Mateus, quando ele fala ide, né, pregar o evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho, mas aqui ele vai estabelecer a missão da igreja, e para estabelecer não pode fazer de qualquer jeito a missão, então ele diz assim: mas recebereis poder, o dunamis, o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E segundo o Senhor Jesus disse, que o derramamento do Espírito Santo, o Pentecoste ia acontecer, a igreja está capacitada para cumprir a missão. Entretanto, olha aqui, irmãos, há uma estratégia evangelística. Primeiro, em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria, até os confins da terra. Ele disse para os discípulos irem para Jerusalém e ficar lá até que eles fossem cheios do Espírito Santo. A Bíblia registra isso, que os apóstolos chegaram em Jerusalém, ficaram unidos, não ficaram, não vamos agora ficar uniforme, vamos todo mundo pôr a mesma roupa, né, a mesma cor, não, eles ficaram juntos, unidos, em acordo, unidade em acordo, em unidade. E de repente o que aconteceu, irmãos? Veio um som
um som forte, com um vento impetuoso. Abra sua Bíblia lá, Atos 2, a partir do versículo 2, veja, está registrado na Bíblia. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Talvez essa seja uma noite que o Senhor quer te encher novamente, quer te encher do Espírito Santo. Segundo, diz a palavra, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dia do Pentecoste chegou. Gente, o que eles aguardavam? O mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles no Pentecoste, ele está aqui nesta noite, nesse lugar, ele está aí com você. Você tem que crer nisso, você tem que crer na promessa, na palavra que se cumpriu. Eu amo o livro de Atos, porque é o lugar onde os apóstolos passaram um aprendizado da palavra para o poder. A gente precisa fazer essa transição, a gente precisa, a Bíblia mesmo declara, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder do Senhor. Era isso que ele estava ensinando para eles, porque eles andavam com Jesus. Olha o que estava acontecendo. Eles andavam com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia, eles faziam os milagres com Jesus. Agora Jesus fala assim, agora é com vocês, então agora eu não vou mais andar com vocês não, agora eu vou andar dentro de vocês. Eu vou andar dentro de vocês, através do Espírito Santo. Agora que vocês conhecem a palavra, que a palavra foi revelada, essa palavra encarnada, essa palavra, agora vocês vão ter essa palavra dentro de vocês, e essa palavra vai ser poder. Poder. É agora Jesus dentro deles, através do Espírito Santo, agora eles conhecem a palavra, e agora eles vão conhecer o poder da palavra. O Senhor disse, você receber poder, depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, e vão ser minhas testemunhas. Irmãos, essa promessa do derramamento do Espírito Santo, era a promessa que está lá em Ó, depois você confere, Pedro explicou, lá de Joel, quando ele fala que ia acontecer nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos, as filhas de vocês profetizarão. Essa promessa é para ninguém ficar de fora, é unidade. Olha que não é uniformidade, é unidade, porque é os pais, os filhos, é os jovens, é os velhos, é para todos. É para os escravos, que eram escravos na época, para se tornarem livres. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque isso é muito importante para a gente tomar uma decisão como igreja. Os discípulos estavam, e eles queriam permanecer no lugar onde eles tiveram a última experiência com Jesus. Jerusalém é o lugar. Eles queriam estar no lugar onde Deus havia estado, onde Ele estava. Então o que eles fizeram? Eles construíram a religião em Jerusalém. Eles construíram a religião no templo. Então o templo se tornou, desculpa eu falar, como uma torre de Babel. Se tornou um monumento, em vez de ser um movimento do Espírito Santo. E eu faço um alerta para você, cuidado para não fazer da sua fé um monumento. A sua fé tem que ser um movimento do Espírito Santo. Olha a diferença lá no dicionário, o que é um monumento, né? É uma obra estática, é algo para só admirar e contemplar. Agora o movimento é algo que as pessoas fazem com o objetivo de alcançar algo. O Espírito Santo se move, Ele quer que você se mova também. Movimento é um ato, um efeito de mover-se, é um conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizados em unidade para o mesmo fim. Quero fazer um exercício com você, fazer uma aplicação usando, pense Jerusalém como a igreja, o templo, né? Ou a igreja você também pode ser, mas a igreja o templo. A igreja Jerusalém era o lugar do mover de Deus, certo? Muitas vezes estava deixando de acontecer isso, estava sendo um lugar de contemplação, um lugar contemplativo. Por isso nós precisamos de fé para nos movermos, para não ficarmos em Jerusalém, no templo. E se você não sair de Jerusalém, para cumprir o que Deus quer que você faça, você não for para a Judéia, não for para Samaria, o Senhor vai te empurrar, o Senhor vai te mover, o Senhor vai te chacoalhar, ou talvez vai mandar uma perseguição, é isso que você quer? Eu creio que não precisa. Eu quero dizer para você, não faça da sua igreja um monumento, faça da sua igreja um movimento poderoso do Espírito Santo.
E eu quero dizer uma coisa para você: se ficarmos no lugar errado por muito tempo, o Senhor vai nos tirar da zona de conforto. Aí talvez você fale assim: o pastor viu que eu sou visitante, ele está querendo me pescar aqui para a igreja dele. Também, não, não, nada disso. Eu quero dizer para você que você não pode fazer, e talvez, talvez alguém também fale assim: era a chance que eu estava esperando, estou louco para sair da Memorial, o pastor falou isso agora que eu vou sair mesmo. Não, gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, não importa, a igreja que você está, mas não faça dela um monumento, faça dela um lugar de avivamento, do movimento do Espírito Santo, porque senão Deus vai sacudir você, e talvez até o que está acontecendo na sua vida já seja Deus te sacudindo e você não percebeu. Fala: meu Deus, tem gente pegando no pé, tem inimigo se levantando, tem tanta coisa ruim acontecendo. Eu quero dizer, você não pode ficar do jeito que está, você precisa se mover. Eu até lembrei, pastor Christian, da oração do pastor Newton Tuller. Eu falo que eu só eu só orei até agora. A oração dele apesar de ele ser presbiteriano renovado, a oração dele é de 3 pontos, E ele tem a oração dele assim: mover, Deus move, Deus remove e Deus promove. Então eu até agora tenho orado: Deus move as pessoas, move a igreja, move o coração, faz essa pessoa caminhar. Eu não orei ainda, remove. Senhor, manda para longe, manda lá para aquele pastor que eu não gosto dele, para ele ver o que é. É uma vingança, Senhor. Não, nunca orei assim, remove. E muito menos, irmãos, orei promove. Deus, esse cara não quer mudar com a esposa, essa mulher não quer mudar com o marido. Deus, dá um outro marido para ela, dá uma outra esposa para Deus, promove. Eu nunca orei assim. E se você está orando assim, cuidado, que às vezes é você que é levado, às vezes, tá? Não mude o monumento, não mude de monumento, mas mude o movimento. Entre na direção onde o vento do Espírito está soprando, no fluir do Espírito. Caminhe na direção do que o Espírito Santo está dando. Um Deus move. Houve perseguição em Jerusalém. Começou a ter assassinato, irmãos. Você já viu o que está acontecendo no Chile, em alguns lugares? Lá em Jerusalém começou: já que você não quer sair da igreja para ir fazer a obra lá fora, vou começar a te perseguir. Houve assassinato, o ataque se tornou severo, eles ficaram desconfortáveis, a perseguição foi tão grande, que olha lá em Atos 4 a oração, pessoas foram presas, Pedro foi preso, os apóstolos começaram a ser presos, a apanhar. Aí o versículo 29 diz assim, Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do teu nome santo, do teu santo servo Jesus. Amados, ele não orou: Senhor, acaba com esses que estão me batendo, quebra a perna deles, destrói eles, acaba com os meus inimigos. Quero dizer uma coisa para você: se tem gente que pega no seu pé, se tem gente, eu até pensei em ligar para alguns professores meus, para agradecer para eles. Falei: rapaz, sabe quando eu achava que você estava querendo meu mal, mas tudo que você fez era para o meu bem. O mal que você queria contra mim, Deus transformou em bem. Então tem pessoas que falam assim: olha, eu estou ligando para agradecer você. Sabe quando você me perseguia lá na escola, você me perseguia lá no trabalho? Glórias a Deus, olha, Deus estava querendo me usar para algo poderoso, você foi o instrumento do diabo para ser usado contra mim, para Deus me moldar mais perto dele. Porque é assim, irmãos. Agora, lógico, tirando esse lado de pessoas que às vezes são duros para ensinar, mas não tem nada a ver com perseguição, com o inimigo. Mas muitas vezes o diabo ele quer tirar você dos planos de Deus, dos caminhos de Deus. Então, se vir logo assim uma legião contra você, louve a Deus, porque os planos do Senhor para você são grandiosos. Mas você precisa estar alicerçado com Deus, firme com Ele, para não sofrer esses ataques e ter vitória. Porque ele diz assim: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do teu nome santo. Ele diz assim, 31, tendo eles orado, olha o que aconteceu, tremeu o lugar. Talvez algumas traduções assim, moveu, porque Deus move. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciava a palavra de Deus. Isso é unidade.
a unidade do Espírito Santo na comunidade cristã. Versículo 32, você continuar e fala assim: da multidão dos que creram, era um em coração e alma. Gente, olha que coisa linda. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Portanto, cada um era comum as suas coisas. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Agora, olha o que diz o versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles. Glória a Deus, irmãos. Essa igreja que Ele quer. Essa igreja que o Senhor tem sonhado para nós. Eu vou deixar uma parte aqui para pregar outro dia, porque tem algo aqui que eu quero falar ainda com vocês. Talvez eu vou deixar para depois, próximo domingo nós temos a nossa conferência, talvez no outro domingo eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu quero já chamar para estar aqui com a gente, a equipe. Nós cantamos uma canção que é Teu Reino, pastor Cristiano, aquela música, Teu Reino, que fala, né, que os reinos se abalam, né, os reinos se curvam, se prostram diante do Senhor. E eu escolhi para terminar essa palavra, para a gente orar, eu creio que Deus está preparando a gente para entrar numa colheita, numa batalha. Abra sua Bíblia em Atos 8. Eu vou ministrar isso aqui, nós vamos já orar. Eu não vou pregar, falar dessa parte que eu ia gastar mais um tempo com ela aqui, eu não quero fazer nada rápido. Mas hoje é um dia muito especial. Hoje para nós batistas é o dia dos diáconos. Eu louvo a Deus pelos diáconos da nossa igreja, pelos servos do Senhor. E Atos 8, ele fala de um diácono, que ele foi, né, nessa perseguição, ele foi, bem dizer, expulso, ele foi mandado lá para Samaria. O nome dele é Filipe. A minha oração é que Deus levante Filipes aqui nessa noite. Filipes. Olha o que diz Atos 8, ali Paulo ainda era aquele que consentiu na morte de Estevão. Paulo ainda não havia encontrado Jesus. Paulo, irmãos, ele ia dentro das igrejas e arrancava os irmãos lá e levava para açoitar. Falei assim, tinha que matar esse Paulo. Fazer uma uniformidade, para ser todo mundo igual. Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com a gente. Tem que todo mundo entrar em acordo. Você sabe do encontro, né, de Jesus com Paulo. A palavra que Jesus deu para ele: Paulo, Paulo, dura coisa é para ti recalcitrar os aguilhões. Dura coisa para você resistir o meu poder, resistir o meu amor. Você sabe o que aconteceu com Paulo. Mas fala que naquele tempo, na igreja de Jerusalém, começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Eu espero que Deus não precise, não permita que ninguém seja levado, para a gente ver que a perseguição pode acontecer, as coisas podem vir. Aqueles que tinham sido espalhados, versículo 4, anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. Gente, multidões e multidões começaram a se render a Cristo por causa de um jovem, de um homem que era cheio do Espírito Santo, de um homem que se dispôs. Sabe o que acontecia quando Filipe pregava? Os demônios saíam gritando de pavor, de medo, atemorizados. Pessoas eram curadas, sinais, maravilhas aconteciam, cegos começavam a ver, coxos começavam a andar. Havia até um mágico, se você ler lá, um mágico chamado Simão, alguém que fazia feitiçaria, que enganava todo mundo, que até o pessoal pensava que Deus estava na vida dele, porque era grande as proezas que ele fazia, até ele, quando viu o poder de Jesus Cristo. E agora que coisa interessante, você sabe o que Filipe usou? A estratégia dele nessa cidade, com Simão? A palavra. Ele anunciava a palavra, ele anunciava Jesus Cristo. E que quando ele anunciava a palavra, Jesus não estava mais andando com ele ali, mas Jesus estava dentro dele através do Espírito Santo. O poder acontecia, sinais, maravilhas, prodígios aconteciam. Os espíritos maus, diz o texto, saíam gritando. Muitas pessoas e muitos coxos, paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre, muito alegre. Gente, as pessoas começaram a acreditar
na mensagem que Filipe falava. Sabe por quê? Porque elas viam Jesus na vida de Filipe. Amém. Viam Jesus. Quem era Filipe? Atos fala que Filipe, quando foi escolhido para ser um dos diáconos, tinha boa reputação. Como é a sua reputação? Como é o seu caráter? Como você é na sua casa? Você é um fariseu? Você é um que quer ensinar a Bíblia para os seus filhos e exigir que eles leiam? Mas quando você está com seus amigos, como que você é? Como você é lá na faculdade? Aqui você é um capitão de guerra, mas lá na faculdade você é o mais leproso de todos os seus amigos. Mostra mais as feridas. Quem é você? Tinha boa reputação, era cheio do Espírito Santo, era cheio de sabedoria. Filipe, como Estevão, foram personagens de destaque no livro de Atos. A mensagem de Filipe produziu um poderoso impacto na vida das multidões. Multidões e multidões, unânimes, em unidade, criam em Jesus Cristo.